convido aos irmãos que assim o desejarem, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, fecharmos nossos olhos físicos para nos conectarmos com Ele, com com seu infinito amor e sua infinita bondade, nos conectarmos com Jesus, o nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais e todos aqueles que aqui se encontram hoje nessa noite, encarnados e desencarnados. E vamos agradecer por estarmos aqui novamente reunidos para conversarmos, para estudarmos a palavra do Cristo, o exemplo do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer esse trabalho da melhor maneira possível e que todos sejam atendidos nas suas dores, nas suas angústias, que todos que estão sofrendo ou que sofrem as dores morais e físicas possam ser amparados, que as suas dores diminuam e possam se sentir melhor, e também que essas luzes que aqui estamos recebendo se espalhem, não só aqui entre nós, mas para todos que precisam, para todos os nossos irmãos que estão sofrendo com as intempéries do nosso planeta, com as dores morais, com as guerras, que todos recebam o lenitivo necessário, que recebam o amor de Deus e o amor de Jesus. Vamos pedir também o amparo necessário para a nossa querida irmã Gorete, responsável pela palavra doutrinária desta noite, que ela possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que com certeza é importante para todos nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, gostaria de dar uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo na internet, pelo nosso Facebook. Nós demos o boa noite para o pessoal aqui da casa, agora é para vocês. Sintam-se todos acolhidos na nossa casa de Jesus. E já de imediato vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Gorete, né? Que vai nos falar sobre a família hoje, né, Gorete? Só para te falar. E seus conflitos. E seus conflitos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês nessa noite. O tema escolhido, família e seus conflitos, nos leva a pensar. Quantos de nós já teve ou tem algum familiar que é um pouco difícil? Pesquisando, eu achei um texto de Silvia Helena Pessanda, que ela fala o seguinte: até que ponto nossos conflitos familiares são tão sérias divergências que trazemos do passado? Ou será que o nosso estado de ânimo, o maior responsável pela percepção positiva ou negativa que possamos alimentar em relação às pessoas e às circunstâncias? De acordo com os postulados espíritas, o lar terrestre é o lugar onde os espíritos encarnados estão se encontrando para necessárias realizações ou se reencontrando para os inadiáveis acertos em virtude de certos compromissos que uns assumiram perante outros no decorrer de sucessivas encarnações. Torna-se compreensível, portanto, o fato que a grande maioria dos relacionamentos familiares carecerem de certa harmonia, pois cada um dos seus componentes pode possuir realidades íntimas bastante específicas. E nesse ambiente, exteriorizar muito dos conflitos e necessidades que ainda carrega. Todavia, aquele que se empenhe por sustentar o equilíbrio e o bom senso perante as situações difíceis e desagradáveis, oferece ao conjunto
sua contribuição pacificadora. Se, por outro lado, se julgar no direito de esbravejar e de impor ante as naturais divergências de ponto de vista e opinião, certamente acabará por provocar uma confusão ainda maior. Sendo assim, um questionamento se mostra oportuno. Até que ponto os naturais contratempos da vida familiar referem-se a complicados reajustes que trazemos de vidas pretéritas? Ou não será esse problemas, então, sendo agravados em razão da excessiva necessidade de certas criaturas em, por exemplo, fazerem prevalecer suas vontades e pontos de vista, as dificuldades em que não compreenderem e aceitarem as pessoas pelo que elas conseguem ser e não saberem lidar com seus conflitos e expectativas? Estudiosos do comportamento humano já constataram que todos os indivíduos periodicamente passam por variações de humor. Assim como nos sentimos em paz até conseguirmos encarar as dificuldades com bastante otimismo, e nesse alto astral, como se torna fácil ter apreço pelo cônjuge e filhos, ou ser agraciado pela nossa família e nosso lar. Logo, o nosso estado de humor que mais influencia na percepção e a maneira de conduzir os naturais problemas do cotidiano, quando eles ocorrem em nosso lar, independente dos conflitos anteriores que passam a existir em algumas famílias. Até que ponto nós podemos, o que nós já trazemos por passar, o que já vem conosco, como assim nós podemos agravar? Aumentar ainda mais? Lendo essa passagem, eu me recordo de quando eu era jovem, bem jovem. E quando discutia com alguém, eu tinha um orgulho. Olhem a palavra, orgulho, de não levar desaforo para casa. Grande engano meu. Com o passar dos anos, eu comecei a perceber que realmente eu não levava os desaforos. Eram os desaforos que me levavam para casa. Eu repleta de orgulho de uma coisa que não tinha porquê de ter. E aí eu comecei a entender que a partir daquele sentimento de mágoa, de rancor, de raiva, de inveja, esses orgulhos bestas que muitas vezes nós carregamos como se fosse um grande troféu e achando que estamos ganhando uma grande batalha, é o que vem intensificar os nossos problemas enquanto estamos por aqui de passagem. Que pena. Logo adiante, o espírito de Teresa de Brito também segue semelhante linha de raciocínio e de compreensão e assim se expressa. Ansiando por crescer na convivência com os ideais enobrecidos dos espíritos luzeiros, aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Faça o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar consideração que talvez você ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Dedique-se a agradecer as coisas mínimas com quem seja beneficiado em casa, a ser gentil com os entes queridos
e com os auxiliares domésticos, apresentando-os com sua alegria natural, com sua fraternidade, sem a hipocrisia que envenena a linfa da vida. É o correto no ambiente do lar que você tem o território livre para que se mostre como é para desenvolver-se. Não se pode olvidar, entretanto, que não cabe aos outros suportar seus impulsos negativos ou sua desastrada invigilância por fazerem parte de sua equipe doméstica. Nós tínhamos um grupo que foi até a pandemia, onde nós tínhamos rodas de conversa. Nós visitávamos lugares bem carentes. Ali tinha professores, psicólogos, todos voluntários a escutar aqueles povos mais sofridos nas suas dores. E eu fui convidada algumas vezes a participar. E trago para vocês quanta coisa escutei de dores, de revolta, de não entenderem o porquê das coisas, de estarem passando por aquilo. Na época, ficávamos muitas vezes sem conseguir convencê-los que aquilo fazia parte, porque a dor era imensa. Sofrimentos, mulheres sofridas, crianças abandonadas, homens cheios de rancor. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 casos desses. Um senhor, depois que nós conversamos bastante, ele pediu se ele podia nos contar o que tinha acontecido na família dele. Prontamente nos colocamos todos ouvidos para poder ouvir aquela criatura que será que ele tinha para nos apresentar? Já tínhamos escutado N coisas. E ele disse que eles foram criados por uma mãe que ele nunca tinha visto ela sorrir. Ela era uma pessoa muito rígida. E ela não gostava de ser contrariada. A punição para eles era muito severa. Um dia, para encurtar, para não me tornar muito longo, porque eu tenho outro para contar para vocês. O filho menor, quando ele completou 18 anos, se tornou mais rebelde do que os outros e resolveu desafiar a mãe. Ele queria ir num certo lugar e a mãe disse para ele que não. E ele disse que ele iria, que ele já tinha feito 18 anos e estava na hora de ele seguir o caminho dele. Mas que ele não ia demorar. E aquela mãe simplesmente disse para ele: a partir do momento que você sair por aquele portão, você não retorna mais. Ele não levou a sério. Brincou com ela ainda. Então, vou pegar minhas coisas. E ela disse não, com a roupa do corpo. E assim ele fez. Quando ele estava indo num certo ponto do caminho, e seu irmão contando. Quando ele estava indo, saindo no portão, moravam para fora,
num sítio, ela gritou para ele: eu desejo que tu seja atropelado por um caminhão. Ele parou e ele não quis olhar para trás. E ele seguiu em frente. E não retornou mais. O nome daquele filho foi proibido naquela casa. Ninguém podia mencionar o nome dele, porque ela dizia para os irmãos que a partir daquele momento ele realmente tinha morrido. E os anos se passaram. Ele foi para outra cidade, começou a plantar, casou, teve filhos e nunca mais tinha visto a mãe. Com o passar dos anos, meus irmãos, ela ficou doente. E esse irmão que relatava a história da família dele resolveu entrar em contato com aquele irmão para que ele voltasse, porque a mãe estava muito mal e estava na hora de acabar com aquilo. Eles queriam o irmão de volta. Ele não queria voltar. A esposa dele, mesmo não conhecendo a sogra, pediu para ele: retorna, é tua mãe. Volte, peça perdão. Ela está no fim da vida, pelo que teu irmão falou. Ela tem poucos dias de vida. Não deixe ela partir desta maneira. E ele aceitou. Quando ele chegou na casa da mãe, os irmãos que não viam ele há muito tempo foram de uma felicidade, abraçaram ele, ficaram felizes, choraram abraçados, com a saudade do tempo que eles não estavam juntos. E ele entrou no quarto da mãe. Ele se aproximou dela e disse: mãe, aqui é o fulano, eu vim te pedir perdão. Num sacrifício muito grande, porque ela estava muito mal. Ela tentou se erguer da cama, do travesseiro, tentou com uma força. E ela chegou bem perto do rosto dele. E ela disse para ele: sai da minha casa, porque eu não te perdoei, não te perdoo e nunca vou te perdoar. É como se tivessem dado um soco nele, ele recuou. E como ela tinha ficado muito nervosa com a presença daquele filho ali, pediram que ele se retirasse. E naquele mesmo momento ele se retornou para a sua casa. No outro dia, ela desencarnou. Aqui começa a se entender por que muitas vezes passamos por certas coisas por guardar uma raiva, uma mágoa, um rancor desnecessário. Como vai ser resolvido isso? Não sei. Da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, diz assim:
A doutrina espírita nos explica que nós e nossos parentes somos afetos ou desafetos de muito tempo, ou seja, construímos uma história juntos, seja ela positiva ou negativa. Assim estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, para o convívio e aprendizado. E ante a lei de causa e efeito, somos responsáveis pelas ligações que edificamos. E a lei do amor nos ensina a necessidade de aprendermos a amar, nosso processo no estágio que estamos. Pressupõe aprender e compreender, a entender e aceitar o auxílio, buscar transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos. Procuremos compreender e perdoar incompreensões, ciúmes e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sobre o mesmo teto que o nosso. Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há amigo mais chegado do que um irmão. Em Provérbios 18, 24. Abençoada a lei do amor. E justiça, que é a reencarnação que nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sob as mesmas telhas das condições de pais, mães, filhos, irmãos e cunhados. No lar ao lado de almas queridas encontramos também antigos desafetos que a sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de reconciliação e resgate. Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Mateus 5, 25, aconselhou Jesus. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso encontraremos o momento mais adequado e propício para essa reconciliação. Perdoe sempre, pois presos à carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências, a outra face só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes, pensamos ser vítimas, quando na realidade somos algozes. Nunca esqueça que não tem os parentes que sonhou, e sim aquele que merece. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução. Esforcem-se para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos do perdão, da tolerância e da resignação e da paciência. No outro caso, também contado por um rapaz, só que era ele que passou. Ele contou nesse grupo que eles moravam para fora. Também o pai dele morava numa casinha cedido pelo dono da chácara, porque eles plantavam. Eles eram 5 irmãos, sendo que uma era uma bebê. O pai, quando ele tinha 7 anos, adoeceu. Adoeceu gravemente, foi internado. E eles passaram necessidade naquela casinha, porque não tinha o pai para dar o sustento. Passou o tempo, o pai veio a desencarnar. E o desespero foi grande. Quem iria sustentá-los?
o dono da chácara pediu a casa, porque ele precisava de outro trabalhador para colocar naquela casa. Uma noite, a mãe conversou com eles e disse: não tenho mais como sustentar vocês. E arrumando, palavras dele, uma trouxinha de cada filho, ela deixou pronta para o outro dia. Porque cada um deles, menos a bebê, viria alguém buscá-los. E ela disse: um dia eu busco vocês. Ele conta que levantaram cedo e todos eles ficaram sentadinhos perto da porta, nos banquinhos, esperando as pessoas que iriam buscá-los. E assim começou. Ela beijava um e aquela irmã ia embora. E foi indo, e foi indo. Quando chegou perto do meio-dia, ele continuava sentadinho ali com a trouxinha dele, como ele diz. Ninguém aparecia para pegá-lo. De repente, encostou um carro. E ele, criança ainda, pensou: é a minha vez. Só que não era a vez dele. Era um desconhecido que vinha buscar a mãe dele e a bebê. Ela foi até o carro, conversou com aquele homem, e ele percebia de onde ele estava sentado que aquele homem estava muito irritado. E ela vinha até ele e voltava até o carro, até que numa hora dessas ele gritou do carro: tu decide, tu vai ou não? E ela disse para ele: por que eu não posso levar ele? E ele disse: só estou levando essa porque mama no peito, senão nem essa eu levava. Ela chegou perto dele e disse: já vão vir te buscar. Fica sentadinho aqui. Ela subiu no carro e ele viu a mãe partindo. Chegou a tarde, chegou a noite e ninguém apareceu. Não tinha nem querosene para o lampião. Era uma escuridão só. E ele lembra de ter deitado chorando, com fome e muito medo. Ele imagina que ele chorou a noite inteira. E que deve ter dormido pela parte da manhã de cansado, porque ele se assustou com umas batidas na janela e ele levou um susto e ouviu uma voz masculina chamando pelo nome da mãe. Ele abriu a janela e o homem perguntou por ela. Ele disse que ela tinha ido embora. Perguntou pelo nome dele, ele disse sim, que era ele. Colocou ele no carro e levou para a casa dele. Só que ele percebeu que ele não estava sendo acolhido naquele lar. Ele tinha ido para aquela família para trabalhar como um adulto, cuidando dos animais, levantando 4 horas da manhã. E assim foi a vida dele.
Ele não tinha visto, mas a mãe nem sabia onde ela estava, nem os irmãos. Quando ele ficou maior, uma família que conhecia bem ele, convidou ele para morar. Foi quando a vida dele começou a tomar um novo rumo. Ele começou a agradecer a Deus por ter ganhado aquela oportunidade de ser um pouco feliz. Ele estudou, se formou. E também um dia chegou até ele que a mãe tinha retornado para a cidade, que estava muito mal. E os filhos se reuniram para vê-la. Do jeito que os outros irmãos foram criados, era completamente diferente de como tinha sido a vida dele. Ele não tinha nem ideia como que seria a reação dele quando enxergasse a mãe. Ele não tinha ideia. Quando ele chegou no hospital, depois de anos, quando ele viu a mãe dele fragilizada em cima de uma cama, ele não consegue explicar. Aliás, não conseguia explicar no dia o sentimento que aflorou dentro dele. Ele só queria abraçá-la. Eles choraram muito abraçados. E durante anos ele cuidou dela. O companheiro que estava por ela quando ela começou a ficar doente abandonou. E ele tomou conta da mãe. Ele disse que em nenhum momento perguntou para ela o porquê. Nunca perguntou. E toda vez que ela queria falar com ele, ele pedia que ela não falasse, que não tinha necessidade. A mãe veio desencarnar. E não tinha completado um ano que ela tinha desencarnado, ele desencarnou. E aqui entra a diferença do primeiro caso, do perdão. Das possibilidades que se perde de se acertar com as pessoas. Coisas que pensamos deixar para amanhã. E às vezes o amanhã, nesta encarnação, é tarde. Temos que esperar a próxima. Do livro Sinal Verde, de André Luiz, Chico escreve: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas do sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto
um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízo que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então, meus irmãos, enquanto a nossa irmã lia no começo o evangelho que falava do amor, o bem mais sublime que nós temos, que supera todas as coisas. Quem dera nós pudéssemos nesta encarnação um pouco, uma centelha desse amor para com o próximo e muitas vezes, meus irmãos, para conosco mesmo. Porque muitas vezes nós achamos que o outro é merecedor da minha compaixão, da minha caridade, sendo que muitas vezes sou eu que necessito disso tudo. Que possamos retornar para os nossos lares essa noite pensando no amor. Porque quando somos compreensivos, também somos caridosos. E na maioria das vezes para conosco. Pensamos que estamos fazendo o bem para o outro e não é verdade. Quantas vezes nos sentimos magoados, ofendidos, vamos passar por isso? Sim. Somos humanos, ainda somos limitados. Mas através do estudo e desta doutrina maravilhosa que nos traz esse ensinamento, se cada um de nós puder aprender um pouquinho nessa encarnação, já é uma grande bênção. Que possamos sair essa noite desta casa do caminho abençoado, cheios de luz, cheios de energias positivas para levar para nossas casas e para os nossos entes queridos. Olhar para nossos irmãos e muitas vezes fazer uma coisa que muitas vezes eu confesso para vocês que foi muito difícil para mim me colocar no lugar do outro. E muitas vezes nós não fazemos isso. E muitas vezes queremos que as pessoas se coloquem no nosso lugar. É fácil? Não. Jesus nunca disse que seria fácil. Nada. Mas temos que tentar. Temos que evoluir. Um dia de cada vez. E essa é a reflexão que eu deixo para vocês na noite de hoje. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Que assim seja.
Que assim seja. Nós aqui agradecemos, Gorete, pelos ensinamentos que tu trouxeste para nós hoje, nos lembrando que os nossos maiores compromissos estão na nossa família. E às vezes a gente esquece, né? Então, que todos nós possamos entendermos que, como a irmã Gorete disse, estamos no lugar certo, estamos com as pessoas que temos que estar, e que tenhamos forças para seguir adiante, para perdoar, para fazermos a nossa parte e nos conectarmos e nos perdoarmos, para que sigamos adiante em outros tempos, em outros lugares, no amor. Se hoje não é possível ainda, que possamos nos amparar no amor de Jesus, de Deus, e que possamos conviver cada dia melhor com os nossos parentes. E aqueles que estejam em posições melhores, em condições melhores, que sempre orem pelos outros. Se não tem alguém específico que saiba dos problemas, que ore, peça a Deus que ajude a todos aqueles que estão precisando. E que possamos seguir juntos e com esses ensinamentos que a irmã Gorete nos trouxe hoje, possamos ir para nossas casas e quando começarem aqueles pequenos atritos, a gente lembre das palavras e é para o nosso crescimento, que perdoamos os nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, enfim, que sigamos todos juntos e lembramos sempre que somos todos irmãos e que se hoje sofremos, vamos conseguir passar por isso e é o necessário, é o remédio necessário que precisamos para a nossa doença da alma. Então, eu te agradecer muito, Gorete, essas palavras que eu tenho certeza que tocaram a todos, não só os encarnados como os desencarnados, e que todos que estiveram aqui, como tu mesmo disseste, saiam melhores e que saiam esperançosos e saibam que não estão sozinhos, Jesus está sempre conosco, Deus está sempre conosco, não estamos desamparados, e um dia esses problemas vão servir para nos tornarmos mais fortes, então que consigamos passar por eles, sempre perdoando os nossos irmãos, sempre, independente do que aconteça, independente de quanto estamos sofrendo, que possamos perdoar. E só te agradecer, Gorete, pelos ensinamentos de hoje. Então, para encerrarmos esse bendito estudo de hoje, esse maravilhoso, essa conversa que tivemos hoje, esse aprendizado, pedimos para a nossa querida irmã Gorete que ela faça a oração final para irmos para os nossos lares. Nesse momento, meus irmãos, fechamos e vamos agradecer ao Deus da vida, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, aos mentores desta Casa do Caminho que estiveram presentes o tempo todo, nos auxiliando em mais uma noite. A nossa gratidão. Que possamos retornar, como já foi dito, para os nossos lares, cheios de amor e de esperança, confiando em dias melhores, para nos acompanhar hoje e sempre. Que assim seja.